Amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje fazendo um balanço do mês, com nada mais, nada menos que já um ícone da jornalismo rio-grandense. E aí, Glacier, tudo bem? Guilherme Macalossi. Tudo bom, Glacier? Prazer estar aqui de novo na tua, Muito obrigado. na tua televisão. O último programa foi muito interessante, rendeu bastante comentário na internet, eu recebi feedback. Tá bem assistido, hein, Glacier? Só gostou? Parabéns. Tava muito bom, eu gostei. Se o povo gostou, não gostou, também não me interessa, mas fico feliz em receber um feedback positivo e saber que tem gente assistindo aí cada vez mais. O pessoal não gosta que a gente tire as máscaras, mas a gente fica mais à vontade e tem uma distância boa, né? Eu acho que é bom a gente usar. Eu vou tirar aqui a máscara, mas recomenda-se o uso quando você está numa quantidade muito grande de pessoas, se você está na rua e tal, mas nós estamos numa distância segura, né? Então, vou colocar aonde ela. você quiser. Porto Alegre, como é que tá? O pessoal tá usando bastante máscara? Quando eu fui para lá de novo, tava usando depois tem que desinfetar aqui, tá? Não, sem problema. Embaixo. Mas quando eu fui para Porto Alegre, agora no início do mês, de novo, eu notei que tinha pouca gente usando. E agora começou a usar mais. Mas o prefeito Marquesan lá, ele é meio contra o uso de máscara, não sei porquê. Ele tem sido meio reticente em aderir ao uso de máscara em qualquer ocasião. Ele diz que ele tem defendido o uso em locais apenas fechados. Eu acho que tem que usar em lugares abertos, até mais que em lugares fechados. Passa para as pessoas, né? Porque lugar fechado, por exemplo, nós estamos em 3 pessoas aqui, é uma distância tranquila. Não tem. E para efeito de televisão é até melhor. Claro. Mas se tu estás num ambiente que tem muita gente, por exemplo, num mercado, ok, use a máscara. Na rua, muita gente andando de um lado para o outro, tal, também use a máscara. Dentro do ônibus, dentro do carro, use a máscara. Os japoneses nos dão esse exemplo há muito, né? Com certeza. Aqui... E a máscara tem várias pesquisas que mostram que a máscara ela é um fator que impede a contaminação. Não é que tu não é que tu fica protegido, é que tu acaba sendo impedido de espalhar a doença para os outros. Né? Ela restringe a tua capacidade de contaminação. Isso. Tu acha que o brasileiro, com todo esse jeitinho que nós sempre tivemos, nós vamos conseguir mudar alguns hábitos a partir de agora? Eu acho que assim, isso depende muito, Glacier, do nível de escolaridade e da cultura. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde tu tem um padrão de escolaridade mais alto, tu teve uma adesão maior às regras sanitárias. É diferente, por exemplo, da população do norte do país. A população ribeirinha é mais complicado eles terem esse tipo de hábito higiênico. Eu não estou dizendo que são porcos, não é isso que eu estou dizendo. A carne de sol é um exemplo, né? Eu estou dizendo apenas que existe um padrão cultural diferenciado em relação a outros lugares do país, em virtude da nossa história, em virtude do nosso padrão social, que tem indicadores melhores. O Rio Grande do Sul, mesmo sendo um estado falido do ponto de vista financeiro, continua tendo excelentes indicadores socioeconômicos. A população ainda é uma população rica, na sua maioria. O Estado em si, o governo empobreceu e quebrou. A população continua com um padrão de renda alto, né? Nós temos boas escolas, nós temos um padrão educacional mais elevado. Então, se tu notar quais são os estados que estão melhor, no caso, melhor desempenho em relação ao Covid. São os estados da região sul e alguns estados da região centro-oeste. Até pela cultura europeia, né? E São Paulo enfrenta uma dificuldade muito grande porque eles têm uma enorme densidade demográfica. Né? Eles têm riqueza, o estado de São Paulo tem riqueza, mas eles têm a densidade demográfica que ajuda a disseminar a contaminação, como acontece em Nova York. Agora, os estados da região sul, e o Rio Grande do Sul dos 3 é o pior. Né? Paraná tem indicadores muito melhores do que o nosso. Santa Catarina também. Agora, existem, acho que, 2 fatores que levaram esses estados a ter um desempenho melhor. O primeiro foi, as medidas de restrição social foram adotadas antes. Desde quando nós estamos em restrição social aqui? Desde meados de março. Do dia 15, 16 de março para cá. Exato. Porto Alegre, por exemplo, fez a quarentena a partir de uma semana antes da primeira morte. Olha só. Então é das 10 capitais mais populosas que tem menos casos. Então
esse é o primeiro fator. O segundo fator, eu acho que houve uma consonância política econômica, e daí falando em particular do Rio Grande do Sul, de maneira que houve uma compreensão da situação e a população aderiu. Esses três fatores levaram a um desempenho melhor. E eu acredito que se nós continuarmos segurando a doença como nós estamos segurando, eu acho que o melhor indicador é o número de mortos. Não tanto o número de contaminados, porque nós temos poucos testes, mas o número de mortos. O número de mortos é muito pequeno aqui no Rio Grande do Sul. Esses dias, foi na metade da semana passada, quando nós chegamos a 1.188 mortos num dia, o Rio Grande do Sul tinha apenas um morto. Um morto, um registro de morto. Na semana passada, acho que ao todo 5 mortos no Rio Grande do Sul. É muito pouco, considerando o total. Claro, todas as mortes são lamentáveis. Sempre. Mas, inegavelmente, o Rio Grande do Sul, os estados da região sul do país, conseguiram lidar com o problema. E considerando aqui também o fato de que são os estados mais frios, os estados onde tem a maior incidência de doenças respiratórias. Mas o esforço de se combater a pandemia teve um efeito, de modo que no Rio Grande do Sul nós já estamos experimentando esta flexibilização que permite a reabertura do comércio, dos restaurantes, da vida social, claro que com todas as regras higiênicas. Exato. Enquanto isso, no resto do país, nós estamos vendo exatamente o contrário, nós estamos vendo o fechamento, porque, por exemplo, agora São Paulo tentou um super feriado de 6 dias e aparentemente não foi lá muito bem sucedido. Por que o feriado de 6 dias? Para tentar evitar o lockdown. Exato. Por que o lockdown está sendo evitado em São Paulo? Porque São Paulo corresponde a 30% do PIB brasileiro. Se fizer um lockdown, o impacto vai ser muito grande na economia. Então eles estão fazendo de tudo para evitar o lockdown. O lockdown é o fechamento completo. Total. É total. Né? Nós temos aí alguns casos de lockdown no Brasil. Por exemplo, Belém não foi bem sucedido. O Estado também não é eficiente ao implementar essas medidas. Né? De qualquer maneira, nos países todos em que foi aplicada essa regra, os países agora estão experimentando a reabertura. Os Estados Unidos estão reabrindo aos poucos, a Europa está reabrindo aos poucos. No Brasil nós temos a região sul. Agora o resto do país me parece perdido. Me parece caminhar para um fechamento, um isolamento cada vez maior. Nós tivemos nesse domingo mais de 600 mortes. E há que se considerar que no domingo e no sábado tivemos mais 1.000 mortes. No domingo, dos 600 e poucas. Então, no sábado e no domingo, sempre há subnotificação de mortos. Por quê? Porque tem menos quantidade de pessoas trabalhando na área da saúde para contabilizar os registros das secretarias estaduais. Então, bem provavelmente, nós vamos ter um número maior de mortos a partir de terça-feira. Eu espero estar errado. Eu oro para estar errado. Mas se a nossa média tem sido, nos últimos dias, 1.000 mortos por dia, provavelmente nós vamos passar de 1.500, 1.600 mortos por dia a partir de terça-feira. Eu espero estar errado. Claro, a gente mas é que tudo leva a crer que seja assim. Por quê? Porque você teve... Em outras semanas você tinha uma média de 400 mortos, 300, 400 mortos no domingo registrados. Aí você vê o que na terça-feira? Quando você faz a contabilidade correta, o número acumulado faz com que naquele dia você tenha uma subida. Então provavelmente na terça-feira nós vamos ter o acúmulo desses dias e daí nós vamos ter talvez um registro, infelizmente, recorde de mortos. Eu espero, por favor, eu não estou torcendo para que isso aconteça. Eu estou apenas fazendo uma análise com base nas semanas anteriores. Tudo leva a crer que seja isso que vai acontecer na terça-feira. Eu espero estar errado. A gente torce pelo melhor, né? A gente quer que o governo dê certo. Aqui, ali, lá. Agora, se nós pegar os números, em termos de gerência, assisti uma entrevista do Nelson Teich na Globo News nesse final de semana. O ex-ministro, o breve, ficou um mês. Não, menos de um mês. Eu fiquei impressionado, porque nas palavras dele está tudo certo. Nem sei porque ele saiu do ministério. Se está tudo tão bem, eu não sei por que ele não permanece lá e por que recusou voltar como consultor do ministério, como conselheiro. Ele disse também que não concordava com as diretrizes do presidente. Aquela tentativa do presidente de mudar a bula da cloroquina, para mim, um crime social, um crime sanitário, foi denunciado pelo Mandetta. E ninguém do governo apareceu para dizer, não, é mentira, porque se tentou fazer isso. E este protocolo que gerou a cisão que resultou na saída do Teich
esse protocolo do uso da cloroquina está desmoralizado. Primeiro, porque não foi assinado por nenhum médico. Segundo, porque cada vez mais exames comprovam que a cloroquina não tem efeito nenhum no combate ao coronavírus. E daí tem gente que diz assim, mas é porque os exames que estão sendo feitos, as pesquisas que estão sendo feitas com pessoas que já estão internadas. E pelo que se tem registrado por aí, o uso da cloroquina ele é útil nos primeiros dias. Peraí, que tipo de cura é essa que só te cura 24 horas após tu usar o remédio? Só dá para usar cloroquina nas primeiras 24 horas, depois não serve mais? Então é um remédio de 5ª categoria. E daí como é que tu vai prescrever cloroquina para as pessoas se tu não tem teste? Porque a pessoa pode estar com os sintomas do coronavírus e não ser coronavírus. Pode ser uma gripe comum, pode ser H1N1, pode ser outra doença. Mas tu não tem como fazer a estratificação precisa dos números porque tu não tem os exames. O Brasil, para vocês terem uma ideia, meus caros, dos 42 milhões de exames, que o governo federal prometeu, teve até uma entrevista do Paulo Guedes que ele deu, ele disse basicamente que ia ter 40 milhões de exames por mês e que ia se criar um troço chamado passaporte da imunidade. Nunca se obteve esses 40 milhões. Aqui na cidade não tem 18%, Glacier, do número de testes que foram prometidos foram distribuídos pelo país. 18%. 18%. 6% do número de respiradores que haviam sido prometidos pelo governo federal, 14 mil respiradores, foram de fato distribuídos. Atenção, ex-prefeito Clayton. O senhor foi a Brasília e suspendeu a compra dos respiradores aqui para Farroupilha, acreditando na conversa fiada do governo de que ia receber respiradores. 6% dos respiradores que haviam sido prometidos foram entregues. Portanto, Farroupilha não vai ver respirador nenhum, bem provavelmente. Faça um apelo para o prefeito Pedroso. Compre pelo menos uma parte dos respiradores. Faça um investimento na saúde. É um legado que o senhor vai deixar. Então, só fiz muito bom. Eu só fiz esse apontamento aqui. Eu fiz esse apontamento aqui, eu não perderei o fio da meada. Como é que tu vai prescrever cloroquina para uma pessoa que não fez o exame, que não sabe se tem coronavírus, considerando os efeitos colaterais da cloroquina, inclusive arritmia cardíaca? Quer dizer, é uma irresponsabilidade. Agora foi feito um exame, foi feita uma pesquisa com 96 mil pacientes. Resultado da pesquisa, a cloroquina não serve para nada. Exatamente. Eu vi hoje de manhã essa pesquisa também. E daí tem aqueles boçais, aqueles idiotas na frente do Palácio da Alvorada cantando cloroquina, cloroquina, cloroquina tem no SUS. Seus ridículos. Vocês são uns ridículos. É difícil, né? E eu comparo essas pessoas que estão na frente do Congresso igual ao MST. Eles estão lá defendendo o quê? A gente mas não fazem nada da vida, não trabalham. Não sei, trabalham home office, não sei se sempre estão lá em Brasília, estão acampados lá com dinheiro da onde? É com dinheiro meu. Haja recurso, né? Quem está financiando? É uma boa pergunta. Alguns, inclusive, têm cargo. Tem cargo. É isso aí. Tem cargo. Mas daí se é do grupo, tudo bem, né? E o que tu atribui nesse mês que passou assim de mais impactante que tu viu assim? Bom, isso aqui realmente não é o Brasil que queremos nem merecemos. Olha, para mim, essa reunião que veio a público do dia 22 de abril. Dia 22 de abril, ela é o retrato da inoperância do governo federal. Estão perdidos ainda? Não, eles não é que estão perdidos, eles não têm ideia do que eles vão fazer. Eu desafio o nosso telespectador bolsonarista, nosso telespectador fanatizado, portanto, a encontrar naquelas 2 horas de reunião algo relativo a projeto. Uma ideia que esteja sendo construída, que envolva os ministérios de forma conjunta. Não. O que nós vimos naquela reunião foi uma sessão coletiva de desabafos com um monte de palavrão, xingamentos à torto e à direito, um palavreado que a gente não usa nem de forma íntima. Eu não uso esse palavreado com meus amigos, eu não uso esse palavreado com a minha família, eu não uso esse palavreado com ninguém. E não é que fere, porque você é sensível ao palavrão. Eu falo palavrão, obviamente. Mas daquela forma, isso denota, inclusive, uma confusão
sobre o que é ser simples, o que é ser humilde, com o que é ser bronco, tosco, grosseiro. É porque o cara é pobre, que ele é boquirroto e porcalhão com o vocabulário. Infelizmente se criou essa confusão. Ah, mas o Bolsonaro é um homem humilde, ele é um homem do povo. Fala que nem o povo. Fala que nem o povo. Eu não acho que o povo fale assim. Não fala, não. Inclusive isso é uma perversão da ideia de povo. O PT fazia isso. Vocês são muito parecidos. Vocês são irmãos siameses. Agora teve até a Carla Zambelli, né? Falando que o Moro perseguiu o PSDB. Que discurso lulopetista, né, dona? Hein? Zambelli. Mas essa reunião, Glacier, essa reunião ela é uma... 2 dias antes da saída do Moro. Naquele dia, eu fui buscar os dados, né? Naquele dia o Brasil já tinha 3 mil mortos. 3 mil mortos naquele dia. No dia 22 de abril. 3 mil mortos e 46 mil contaminados. Nenhuma palavra sobre os mortos. Nada. Né? Nenhum projeto relativo à distribuição de testes, à distribuição de respiradores. Nada. EPIs, nada. Absolutamente nada. O que nós vimos foi o presidente xingando o governador de São Paulo, o presidente xingando o governador do Rio de Janeiro, xingando o prefeito de Manaus, xingando todo mundo que não está ali beijando seus pés. Inclusive o Moro saiu da reunião, né? O Moro saiu da reunião, estava flagrantemente desconfortável. Os dois desconfortáveis na reunião, Moro e Taixe. Sim. Tem até uns memes com a cara do Taixe. Sim. Cara do tacho do Taixe. O povo é muito bom nisso. E... Glacier, o presidente no meio da reunião fala que ele tem um sistema de informação paralelo. A BIM, etc. Né? Não, a BIM é um órgão oficial que age de acordo com a legislação. Sim. Se houver algum tipo de erro de conduta na BIM, vai ser punido. Agora, como é que tu regula um órgão de informação paralelo? Porque o Bolsonaro disse isso. Ele disse, a BIM não funciona, a PF não funciona, o GSI não funciona, o que funciona é o meu sistema particular de informação. Qual é? Que sistema é esse? Deve ser Quem atua nesse sistema? Os 3 filhos. Quem é que gerencia? De onde vêm as informações? Isso vai ficar por assim mesmo? Com certeza. Isso tem que ser investigado. Mas a PGR, tu sabe, né? O cara que não, é o a STF, PGR, né? não, se fosse na época do PT, esse pessoal que tá passando pano, vocês são passadores de pano. Se fosse na época do PT... Traduz o passador de pano. Passador de pano é o cara que fica lubrificando, assim, fica limpando a sujeira, né? E passa pano na mesa, e passa pano na mesa, e relativiza tudo que é feito. Faz de conta que não tá tudo certo. Se fosse na época do PT, a conduta desse procurador-geral, o senhor Augusto Aras, que claramente, né, como o Moro caiu em desgraça, surgiu espaço para uma candidatura ao Supremo. É o candidato do e detalhe, investiga Bolsonaro. O inquérito no STF diz respeito a Bolsonaro. Diz respeito ao Bolsonaro e ao Moro, mas também ao Bolsonaro. E daí larga aquele parecer dizendo, não, a divulgação integral da fita vai ser utilizada de forma política em 2022. Virou mãe de nada a eleição, ô seu Horas? Hein? Eu acho até, Glacier, por uma questão institucional que não devia ter sido divulgado no todo. Porque é uma reunião ministerial, por mais que tenha servido para mostrar o baixo nível e a baixa qualidade gerencial do governo, é uma reunião, abre um precedente que eu não acho que seja positivo. É de Estado, né? Porque é uma reunião de Estado, mesmo que ali tenha sido mais uma conversa de lupanar. Vamos procurar no dicionário o que é lupanar. Não, traduz aí para o nosso... Não vou traduzir. Vai, procura lá no... Vamos procurar. Não parece ser exatamente uma conversa de governo. Parece uma conversa de lupanar, né? Mesmo assim é um precedente. E eu não acho que seja adequado. E vejam, eu falei na sexta-feira no meu Twitter e falei na televisão que na sexta-feira o governo tinha obtido uma vitória política com a divulgação da fita. Por quê? Porque se tu analisar o que foi dito ali, da forma como foi dito, a alegria dos bolsonaristas. Sim, é o nosso presidente. É o nosso presidente, nós elegemos ele mesmo para fazer isso. Né? Pra xingar os outros. É para fazer isso, é para xingar os outros, para largar a frase de efeito. Agora, para administrar, não parece ter sido para isso que vocês elegeram, né? Porque senão vocês considerariam o que eu disse. Que não tem projeto, que não tem ideia, que não tem planejamento nenhum. Tem essa verborragia ofensiva. Isso tem. Agora, eu também posso fazer isso. Se eu quiser, eu enfileiro aqui 15 palavrões tranquilamente. Enfileirar palavrão é uma coisa fácil. Nível de mediocridade
em que o governo tá, é o padrão de excelência que vocês gostariam que atingisse. Tá aí. Agora, administrativamente, uma vergonha. E aqui estão os números. Vou repeti-los. 6% dos respiradores, 18% dos testes. E não venha dizer que isso é culpa dos governadores. O governo federal tem a atribuição de gerenciar a área da saúde. Senão fecha o Ministério da Saúde. É isso. Muito bem. É lamentável, né? Porque... Então, só mais um ponto. Sim. Aquilo que o Moro diz, a acusação que o Moro faz, que é a da interferência, ela não está explícita na fala do presidente. Ela está implícita. Ele mandou um WhatsApp pro Moro no dia anterior, né? Mandou um WhatsApp implícita. Agora, a reunião revela outros crimes. A montagem de um sistema de informação paralelo é um crime. E o presidente diz, o meu sistema... Ele fala. Outro detalhe. Eu sou um defensor do armamento civil, tá? Eu defendo o armamento cidadão de civil. bem, né? Eu defendo. Agora, o presidente parece munido, né, do interesse de armar a população, não para defesa, né, mas para se insurgir contra os governos estaduais e municipais democraticamente eleitos. Basicamente o seguinte, foi decretada a restrição social em determinado lugar. Aí tu lá com a tua arma, vem o policial para te repreender ou eventualmente te abordar, dispara um tiro na cara do policial porque isso está no teu direito. Porque ele é uma ditadura. Quer dizer, está se pervertendo, inclusive, a ideia da autodefesa. Sim. Entendeu? Então tem muita coisa grave naquela reunião, para além do que o Sérgio Moro falou. Eu acho ainda, eu gostaria de estar errado. Eu acho que o Moro tem bala na agulha ainda. Não sei, Glacier, eu não vou ser mãe de nada do que ele vai fazer, mas... não foi por acaso. Eu acho que tem mais coisa para vir a público, principalmente as denúncias do Paulo Marinho. Sim. A denúncia do Paulo Marinho... Que é suplente do Flávio. Que é suplente do Flávio no Rio de Janeiro. Mas ele é suplente do Flávio, ele tem interesse, políticos têm interesse. Todos os políticos. Ele disse que sai junto. Pode ser, não importa. Ele disse. Mas, de qualquer maneira, políticos têm interesse. Seja o Paulo Marinho, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Jair. Todos têm projetos políticos. O Eduardo. Todos têm projetos políticos. O vereador também disseram federal. assim, mas por que ele não fez nada na época? Porque ele é um político, ele não é agente público. Isso aí. Ele não prevaricou, inclusive. O fato de ele não ter denunciado na época não constitui crime. Sabia? Olha, não constitui crime. O Paulo Marinho agora quer trazer essa informação ao público de que o Bolsonaro e o seu filho teriam sido avisados antes da eleição, ou seja, uma manipulação na eleição, sobre uma operação que obviamente afetaria o resultado. Não digo que levaria à derrota do Bolsonaro, mas você nunca sabe qual efeito vai ter. E qual que vai ser a abrangência da operação. É isso aí. Agora, imaginem só. Cancelar as eleições? Não, cancelar as eleições, mas não pensem. Quer dizer, uma operação é vazada para o alvo da operação. Sim. Mudem o nome, façam esse exercício, mudem o nome. Em vez de Flávio Bolsonaro, botem Lulinha. E Lula no lugar do Jair. Você não ia se indignar? Com certeza. Então parece que essas pessoas que se indignavam tanto com o Lula, elas na realidade estavam esperando a hora delas para fazer a mesma coisa, só que com o polo ideológico invertido. Exato. Guilherme, você virou de esquerda. Eu não. Quem está agindo como o pessoal do PT são vocês. Eu continuo do jeito que eu sempre tive. Franco, aberto e direto. Com certeza. Com relação aos filhos, né? Desde o começo eles vêm incomodando. Mas é aquilo que é a pergunta que a gente faz. Quem se elege pelo Rio de Janeiro não é igual em qualquer outro estado da federação. Mas, Glacier, eu acho errado esse negócio de dizer o filho 1, o filho 2, o filho 3. Os Bolsonaros são uma família. Eles sempre agiram como uma família. Desde sempre. Sempre agiram. Ele já está puxando o número 4 já. Né? Com certeza, eles sempre agiram como uma família. Tu não pode pegar e desgarrar um. Não tem como. Sabe, esse aqui é a ovelha negra. E daí cair em cima dele. Não. Peraí, o Queiroz trabalhava no gabinete do Flávio, mas os outros assessores dele não estavam empregados no gabinete do pai, claro. O cheque não foi parar na conta da primeira-dama, eu com aquela desculpa de que vendia carro. O que é isso, meu Deus?
Então é uma família. Tu não pode tirar um dali e dizer, ah não, esse aqui é a ovelha negra, a fruta podre. Os outros estão puros e límpidos. É difícil, né? Na época em que o Lula andava com todo mundo ao redor dele que foi preso, as pessoas perguntavam, ué, mas por que só ele não se corrompe? O raciocínio não serve aqui? Não. Para esse pessoal não serve. Muito triste, né? E me diz uma coisa, e o local? Tu acha que o Pedroso vai bem nesses 7 meses pela frente? Olha, dá indicativos de que sim, né? Eu acho que ele começou muito bem no período em que ele assumiu, nós até comentamos aqui na vez passada, ele começou a tomar iniciativas positivas, né? Indo na contramão do que vinha sendo feito pelo ex-prefeito e o prefeito empichado. Exatamente, já era o Clayton. Prefeito afastado. Ex-prefeito Clayton. O Bolívar Pascoal, durante a época da campanha, eu lembro que o Clayton chamava ele de o impugnado. Que pena. Então acho que é lícito chamá-lo de o empichado. Quando ele assumiu, o Pedroso, mas eu vou manter o grau de razoabilidade aqui nas minhas falas e vou me referir ao ex-prefeito e ao prefeito afastado. Sim. Mas quando o Pedroso assumiu, ele tomou certas iniciativas que foram na contramão do ex-prefeito e gerou um impacto muito positivo na sociedade, de modo que todos lamentaram quando o ex-prefeito resolveu voltar. Assim, surpreendendo a todos, avisou assim, meio-dia que a 1h estaria retomando o controle da prefeitura. Botando os pés pelas mãos de novo. Com certeza. Não deu uma semana, deu a declaração horrível lá de que o coronavírus ia ser contaminado pela água, aí foi desmentido pela Farmed. Imagina, a Farmed tem que contestar um médico, pelo amor de Deus. Aí, depois disso, retomou a tentativa de pagar os contratos, que gerou mais bafafá. Foi um período muito turbulento essa última volta dele e no fim das contas acabou sendo afastado. Merecidamente afastado, porque todos os argumentos que estavam presentes tanto na denúncia que tu fizeste quanto na denúncia que a OAB fez eram mais do que razoáveis, eu diria irrespondíveis. Inclusive, assim, todo mundo tem direito a advogado. Claro. E advogado não pode ser criticado pelo trabalho que faz de defesa, porque o advogado é um ente da democracia. Então eu respeito o trabalho do advogado do Clayton, mas denoto a dificuldade dele em apresentar uma argumentação razoável. Tu vê que na sessão do impeachment, quase o tempo inteiro o advogado se referiu a supostas irregularidades no rito processual que já haviam sido, amainadas pela justiça. Quer dizer, a justiça já havia se manifestado a respeito. Mas faz parte. Claro. Faz parte. Tem que encher o tempo dele, né? Claro, com certeza. Faz parte. Direito foi exercido. O advogado, dentro das possibilidades, acho que fez um bom trabalho de defesa, mas não tinha como sustentar os argumentos. A defesa em si não fez, né? Sim, até eu vi uma entrevista da Glória Menegotto. Papel ridículo, Glória. Olha, não precisou disso. Eu acho que a defesa, ok. A senhora foi secretária do Clayton. Acho que existe uma questão de fidelidade. Não tem problema a defesa em si. Mas eu vi certas manifestações na Câmara de Vereadores dos vereadores da base do governo. Da base do governo, não. De apoio ao Clayton. Não existia base, existia apoio ao Clayton. A base já era. Thiago Ilha, cunhado. O cunhado não vai votar contra. Não. Né? O David foi secretário, e o Thiago Brunet o Coloni foi trazido pelo prefeito a Farroupilha. Então é óbvio que tu vai esperar deles e da Glória um posicionamento de apoio ao prefeito. Eu também não critico isso, mas eu critico os argumentos. Vir vereador, o Thiago Brunet, vir a público dizer que não é papel da Câmara de Vereadores fazer fiscalização, o que é isso, Thiago? O senhor está fazendo o que aí, então? Papel fundamental da Câmara, principal papel da Câmara é fiscalizar o Executivo. Eu até escrevi uma coluna no jornal, no Informante, eu disse, quem vota contra o impeachment vota contra o papel da Câmara. Exato. Por quê? Porque o prefeito, a principal acusação contra o prefeito era ter passado por cima da Câmara na questão dos terrenos. E passou. Portanto, quem votou a favor do Clayton votou a favor do salvo-conduto para o prefeito passar por cima da Câmara sempre que achar que é razoável passar. Não precisa ser vereador. Não precisa ser vereador. Então, eu lastimo
Não o posicionamento, mas a forma como o posicionamento se deu. Eu ouvi a Glória Menegotto numa manifestação dizendo basicamente o seguinte: mas o advogado estava se manifestando sobre as irregularidades do processo. Que irregularidade, Glória? Vai discutir com a justiça. A justiça determinou que se tivesse tido alguma irregularidade no processo, nem sessão tinha, Glória. Exatamente. Ele tentou, Nem sessão né? tinha. Ele tentou até a última hora. Eu antecipei, consegui o furo de que o prefeito tinha entrado com uma ação para substituir os vereadores do PMDB. Porque o Ademir Bareta tinha falado numa entrevista que o PMDB ia votar a favor do impeachment. Porque ele não estava. E daí, com isso, se comprovava que o PMDB estava com o juízo já antecipado. A apreciação não é jurídica. Não é um tribunal de justiça, é um tribunal político. Mas será que isso tem que ser dito 1000 vezes? Não é essa linha de argumentação que é adequada. Quer dizer, os argumentos foram pobres, foram medíocres dos vereadores da base. Poderiam ter argumentado de uma maneira diferente. Mas nem isso, mas é que não tinha também, eu entendo a dificuldade. Agora, eu não vou concordar com o vereador que vem a público e, para justificar a sua posição em favor do prefeito, diz, não é papel da Câmara se manifestar nesse caso. É papel sim. Mas inclusive para ser contra ou a favor, mas é papel. Ele é novo na lida. Não sei se é novo, não sei, mas eu sei que a gente não pode desmerecer o papel fundamental do legislativo, porque o legislativo é o poder da população. Exatamente. São 15 eleitos pelo povo num universo 150 normalmente. A Câmara tem representatividade superior ao executivo. É só somar os votos. No mundo inteiro, todos os países têm executivo. Agora só as democracias têm legislativo independente. É isso aí. Então fica uma lição. Eu acho que a Câmara de Vereadores não é porque é o Clayton. É porque um prefeito passou por cima da Câmara. E a Câmara puniu esse prefeito por isso. É isso aí. Este é o equilíbrio dos poderes. Está lá na tripartição dos poderes, a teoria do Montesquieu. É assim que funciona a democracia. Um poder equilibra o outro, se chama o sistema de freios e contrapesos. Está estabelecido em Farroupilha. E aqui com motivos mais do que razoáveis. Ali em Caxias do Sul até acho que foram atrás do Daniel Guerra, mais por uma perseguição política mesmo. Aqui não, aqui houve crime administrativo comprovado. Quem não concorda com a lei, muda a lei, né? Não, tá lá. Vai discutir com o processo de impeachment, não comigo. Claro, isso aí. E o Pedroso, então, tu acha que nesses 7 meses... Eu acabei me distanciando. Mas eu acho que ele começa bem, eu acho que ele começa bem. Eu acho que, primeiro, na montagem do secretariado. Gilberto Galafácio. Gilberto Galafácio, reconhecido executivo do setor... Colombo, Carina, do setor privado, monte de empresas privadas. Já tem uma experiência muito grande. A moça da saúde. A Vanessa. Também enfermeira dessa classe que é tão importante para nós nesse momento. Né? Que estão sofrendo bastante. E ela tem uma experiência muito grande no SUS. Eu não conheço ela, mas eu ouvi boas referências a respeito. Então, uma técnica, alguém da iniciativa privada. E é claro que o Pedroso vai ter ali nomes da sua confiança, políticos que sejam... A composição é normal. Por exemplo, houve uma polêmica envolvendo a esposa do Fabiano Piccoli. Fabiano Piccoli é do mesmo prefeito, do mesmo partido do prefeito. Votou a favor do impeachment. E a esposa dele tem qualificativo técnico. É óbvio que na montagem do governo ele vai ser prestigiado. Isso é normal, isso é da política. É da confiança do prefeito. É da confiança. Agora, se ela não tivesse o qualificativo técnico para ocupar a função, ou ela não estivesse regularizada, como era o caso do procurador-geral do município, que gerou o impeachment também. Foi os dois votos, né? O terreno e o procurador. Porque o procurador estava irregular. Se ela não tivesse o qualificativo técnico, ok, eu também criticaria. Mas é uma indicação política com caráter técnico. Então, ele está montando a sua base de apoio. E está fazendo bem. Agora, uma medida excepcional, suspendeu contratos que iam custar 15 milhões para o município. 15 milhões, né? Eu não estou dizendo... Fora os 13, né? Detalhe, a suspensão é por 1 mês. É para fazer uma análise do contrato. Então faz bem suspender para ver o que é possível pagar, se está adequado, se está correto. Porque com tudo isso que se viu na cidade nos últimos meses, é óbvio que tem que se fazer um pente fino nos contratos que foram firmados.
Então a montagem do secretariado está adequada. As demissões que foram feitas foram corretas. No primeiro final de semana já mandou embora uns 20 e poucos que tinham lá dentro. 24. 24. E tem mais aí, né? Pode ser que venha mais. Mas ele está substituindo pelos seus. Bom, é direito dele, né? Ele é prefeito. Mas vai poupar 2 milhões, ele disse. Disse que vai poupar, mas a ideia é essa, bem lembrado. A ideia é poupar 2 milhões de reais. Até porque o orçamento vai cair, né? Uma das minhas críticas ao prefeito afastado era de que ele parecia que estava no primeiro ano de mandato. Porque estava gastando, tem dinheiro. Está no último ano de mandato. O último ano é para fechar a conta, racionalizar, entregar uma administração que seja viável para o próximo governo. E mais, nós estamos em época de pandemia. Então é necessário poupar recursos. É necessário fazer um gerenciamento das contas que busque a diminuição, né, do gasto público. Não o aumento, como o prefeito afastado pretendia. E o Pedroso entra com esse espírito de contenção, no que faz bem. E chamando todas as entidades, né? Chamando as entidades, quer dizer, recompondo a harmonia do diálogo. Não quer dizer que não haverá divergência. Claro, normal. Não quer dizer que o prefeito vai acertar em tudo que vai fazer. Mas ele está buscando aquela palavra que ajudou a eleger o Clayton na primeira vez. O entendimento. Lembra a palavra? A palavra que era pura publicidade. Por tantas palavras, né? Aliás, teve um outro argumento que foi apresentado na sessão de impeachment que eu achei medíocre. Foi falado que, mas o procurador-geral, quem tem que fazer a fiscalização se o procurador-geral está devidamente inscrito na OAB, é a OAB. É a OAB que tem que fazer esse gerenciamento. Peraí, quer dizer que a OAB agora tem que fiscalizar a vida de cada um dos seus integrantes? Quantos advogados tem em Farroupilha? 300 e pouco. Então, quer dizer, ela vai ter que ficar vendo o que cada um faz. Se ele prestou concurso público, se ele foi visitar a avó, se ele foi no cinema. Não tem como fazer isso. Quem tem que fazer a prestação, você tem que cumprir a lei, meu amigo. É isso aí. Você tem que cumprir a lei. É isso aí. E outra, a administração pública tem que fazer a análise dos seus integrantes. Porque não era qualquer advogado, é o procurador-geral do município. É o principal cargo jurídico da prefeitura. Então não venha com essa de que, é a OAB que tinha que fiscalizar. A OAB não tem que fiscalizar coisa nenhuma. A OAB vai receber a denúncia e daí ela pode eventualmente tomar as medidas. Dentro do âmbito dela. Agora, ela não pode demitir o cara. Quem tem o poder da caneta é o prefeito. É isso aí. Poder para nomear é para demitir. Lembrando de 2013... Então tu vê como a argumentação é frágil? É, muito frágil. Lembrando de 2013, um aliado do grupo do PSB trouxe um advogado de Caxias para ser procurador ali, advogado do município, que não tinha OAB. Né? E se botou comigo e com o Charles no Face, discutindo no Face ali, e o Paza foi atrás e o cara não tinha OAB. No dia de segunda-feira estava demitido. Né? Mas ele foi um cidadão fiscalizando. Né? Mas como é que foi nomeado? Aí que tá, né? Passou, né? Foi nomeado para cargo de advogado. Mas não, a prefeitura não exige que se apresente Acho que não. É um caso tá registrado nos anais do Facebook. E da história. Eu preciso... Nós já passamos de 30 minutos já, né? Macalossi, eu precisava ver contigo assim, tu é um cara que entende bastante dessa lida aí, porque tu tá no meio há muito tempo. O que é fake e o que é fato? Porque assim, as pessoas hoje, eu tenho amigos meus assim, que recebem um bom palavreado e passa adiante. Como se fosse do Alexandre Garcia, como se fosse, né? Áudio, então, eu recebo e deleto, a não ser que for um áudio do próprio amigo, né? Mas se vier um áudio encaminhado, eu não ouço. Porque o áudio, né, tu imita o Lula quando tu quiser aqui, né? Tu tá perguntando para mim sobre como aferir se uma informação é hoje, nos dias de hoje, o que o telespectador tem que ter mais cuidado? A pessoa tem que ter cuidado com a referência da informação. Não é porque ela ouviu na internet que é verdadeiro. Na verdade, quase sempre é falso. Quer dizer, se eu recebi uma informação, eu tenho que fazer o trabalho de checar essa informação. O tio Google responde. Por exemplo, quando você viu uma notícia no feed no seu Facebook. Aí você quer compartilhar, porque você leu a manchete. 90% das pessoas não leem a notícia, leem a manchete. Aí ela compartilha. Aí, a notícia é verdadeira. Só que a notícia é velha. Por exemplo, teve recentemente muita gente
compartilhando a notícia de caixões cheios de pedra e terra. Diante do cenário de pandemia. Pensem, vamos pensar o contexto e essa notícia nesse contexto. Considerem, a notícia é verdadeira, tá? A notícia é verdadeira, aconteceu isso. Tá? No cenário de pandemia, com um monte de gente morrendo, valas coletivas abertas lá, né, no Amazonas. O deputado falando que teve caixão enterrado vazio, como se fosse fácil fazer isso. Né? Quando uma notícia dessa surge, qual que é a sensação que a pessoa que está vendo a manchete vai ter? De que é um esquema dentro da questão da pandemia para ludibriar as pessoas. Não. Foi um caso isolado ocorrido em 2017. 3 anos só. A notícia é verdadeira, só que inserida num outro contexto, ela é fake news. Com certeza. Entendeu? E lá na notícia tem a data. Que passa lá batido. Na notícia tem a data. Não passa batido. Às vezes a pessoa vê. Só que, e eu não sei se eu disse aqui, ou se eu disse no rádio, ou se eu disse na televisão, mas eu já disse isso. O problema da fake news, ela tem um caráter, inclusive, psicológico pessoal. E eu vou te dizer qual é, Glaciero. Quando tu recebe uma fake news e tu acredita nela, tu automaticamente foi enganado. Com certeza. Qual que é a capacidade do ser humano de admitir que se enganou? É pouca, né? De admitir que foi feito de trouxa. Qual que é a capacidade do ser humano de fazer isso? Pouca gente tem essa capacidade. Pouca gente tem a capacidade de dizer, realmente fui enganado. Passei uma informação falsa. Eu já cometi o erro. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que os outros por isso. Não. Às vezes no embalo a gente vai. A gente manda informação falsa por ou errado, acontece. Agora, se nós identificamos que erramos, passamos a informação falsa, você tem que avisar que você passou uma informação falsa. Até para não multiplicar, né? Teve um caso aí que eu informei a pessoa, ela não apagou a notícia. Ela devia ter apagado. Não, ela deixou ali. Tudo bem, ok, obrigado. Ok, obrigado, mas deixou ali. Ou seja, quem passar pelo feed dela vai ver a notícia falsa. Exato. Ou seja, ela está contribuindo com a disseminação da fake news. Então a fake news não é só a notícia falsa. Não é só a notícia inventada. Muitas vezes a notícia verdadeira de uma outra época inserida no contexto atual que não faz sentido, o que torna ela falsa. Os caixão de São Paulo muito também, complicado. a mesma coisa, as balas de São Paulo, né? Eles sempre abrem com antecedência. Mas peraí, olha, para a pessoa fazer isso, ela tem que ter o legista mancomunado, o médico mancomunado. Sabe, as pessoas não fazem ideia do que é um trabalho de legista e de como é a burocracia para se colocar alguém dentro de um caixão. É isso aí. As pessoas não fazem ideia. Então existe muita desinformação, existe muita má fé e existe muita gente que foi enganada e não admite. Tem esses fatores todos. Então, quando você receber uma informação, a primeira coisa que você tem que fazer é checar se a informação é verdadeira. Como é que você faz isso? Você compara essa informação. Você busca essa informação. Você busca essa informação em outros lugares. Isso aí. Se essa notícia foi propagada em outros lugares, por outras pessoas, então há uma incidência maior, há um nível de confiabilidade e razoabilidade da informação que a difere de algo que tu recebeu de um sujeito lá que resolveu mandar um áudio dizendo que em tal lugar aconteceu tal coisa. Se eu recebi uma informação que lá na cidade do interior, não sei onde, aconteceu tal coisa, o que eu devo fazer? Eu devo ir até aquele lugar, não preciso ir pessoalmente, mas eu tenho que buscar informações naquele lugar para confirmar a fonte de maneira a ter certeza de que aquilo que tu está passando é verdadeiro. As pessoas não fazem isso. Não fazem isso. Infelizmente não fazem isso. No Brasil e no mundo é muito difícil a pessoa dar 2 cliques. Imagina então digitar uma palavra inteira, uma expressão inteira no Google. Então a fake news ela é um conjunto de problemas que envolvem inclusive questões de razão psicológica. Tu admitir, tu ter humildade de aceitar que você foi enganado. E admitir o erro. Porque é muito difícil. A pessoa admitir erro é uma coisa muito complicada. Eu não estou dizendo que eu não erro, eu erro as pamparras. Mas eu acho que as pessoas têm que ter a humildade de admitir que erraram. Sabes que com relação a fake news, a dificuldade hoje é saber o que é fonte boa. Por exemplo, assim, tudo que é da Globo é Globo lixo. Não é assim também. Não.
Tem jornalista lá que estão dando fato. Se o editor, ou o Bonner, ou o Kalil lá, Abi Kalil, né? O Bambambam. Abi Kamel. É o Bambambam da Globo. Se ele resolve dar mais enfoque para uma outra, é o que eles estão fazendo naquele momento. Agora, tem jornalista da Isto É, da Veja, da própria Globo, que são jornalistas sérios. Eu queria te perguntar sobre o antagonista. O que tu acha do site antagonista? Eu tenho meus prós e meus contras. Certo. Eu não tenho uma visão absolutamente boa, nem uma visão Mas é uma fonte boa. de informação segura? Às vezes eu acho que eles fazem torcida demais. Eles estão torcendo demais. Às vezes eles fazem torcida. Tem informações lá que são só que assim, toda notícia que tu receber, tu tem que fazer a apuração dela para ver se aquilo é uma notícia ou uma opinião. Exatamente. Porque a opinião contém os preconceitos e amores de quem a deu, né? Paixão. Então aqui eu estou dando a minha opinião. É isso aí. Verifique o que eu estou falando. Eu tenho certeza que vocês não vão achar nada errado. Mas verifique o que eu estou falando. Eu combato muito os formadores de opinião, né? É tipo Kim Paim. Outro dia é um cara que tem 2 milhões de seguidores no YouTube. Aí me mandaram ele como sendo uma palavra final. Aí eu comecei a ouvir o vídeo. Ele diz assim, não, segundo... eu sei quem que é, um sujeito de um bigodinho meio ridículo. Segundo sim, eu sei. Segundo a ministra tal e o ministro tal, inclusive o Carlos Bolsonaro, cara, eu parei de ver, né? Eu nunca assisti um vídeo completo dele, mas me parece que ele gosta de fazer dossiês. Sim, exatamente, é esse o cara. Só que ele faz dossiês com o quê? Com base nessas informações. Com base em print de um tweet, e daí ele costura isso com a sua imaginação, e com isso ele cria um suposto conjunto probatório contra aquela pessoa. De verdades, né? De verdades. Mas só pega a frase que interessa. Isso é claro. Sabe o que é isso? Isso é um Sherlock de hospício. Boa essa, boa. Porque pra mim, assim, eu confio muito no Maynard. Eu acho que ele é um cara sério. Há 40 anos atrás eu já assinava a Veja e ele já fazia a contracapa da Veja. Ele saiu do Brasil, foi o primeiro a chamar o Lula de ladrão, né? Foi um dos primeiros. Criou o site Antagonista, que eu sempre, quando mando para os amigos como fonte, eu escrevo ali, o que está escrito no site. Não aceita anúncio de empresas estatais e muito menos de empresas envolvidas em corrupção. Isso para mim já é um bom aval. Um outro dia eu peguei um site que diz assim que a propaganda... Mas todo site vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. A Globo tem coisas ótimas e tem coisas ruins. Ei, qualquer veículo é assim, né? É isso aí. Assim como qualquer pessoa tem coisas boas e tem coisas ruins. Normal. É assim que todos nós somos. Ninguém é infalível absolutamente. É isso aí. É? E o principal, né? Não pode botar paixão nos políticos eleitos, né? Não. Isso é Brasil, mas isso é uma tradição, infelizmente, uma tradição da América Latina, né? De nós nos prendermos em caudilhos. As pessoas. Né? De nós nos prendermos em salvadores da pátria. Olha, a Argentina agora... Mas a Argentina está melhor que nós agora. Eu vi uma declaração do peronista ali, Alberto Fernandes, está sendo mais razoável que o Bolsonaro. Mas com relação a pandemia, está sendo mais razoável que o Bolsonaro na lida. Não, mas eu estou falando que aqui na América Latina nós temos este idealismo político de que nós vamos nos salvar pela ação de um homem. Não vamos. Querem ver, por exemplo, um cara que é considerado um herói da humanidade? Winston Churchill. Winston Churchill, ele é considerado herói pelo que ele fez. Mas quando ele estava fazendo, ele não era considerado nada. Na verdade, existia na Inglaterra, na época de 1941, 48, 42, 1940, uma enorme desconfiança em relação ao Winston Churchill. Ele não era, agora vai vir o salvador da pátria e o Império Britânico vai se salvar da Alemanha nazista. Não, Winston Churchill, o grande mérito do Winston Churchill foi ter utilizado a sua capacidade oratória, a sua disposição para fazer com que a sociedade britânica se levantasse e se mantivesse altiva para enfrentar o período mais negro da sua história. E com isso ele ajudou a salvar. Primeira ou Segunda Guerra? Na Segunda. E ele tinha cometido vários erros antes. Né? Na Primeira Guerra, inclusive, ele era o primeiro Lorde do Almirantado. E na Primeira Guerra Mundial ele foi responsável por um dos maiores desastres militares da história da Inglaterra, que foi a Batalha de Galípoli. Foi muito mal naquela batalha. E havia uma enorme indiferença e havia uma enorme desconfiança em relação a ele.
Mas ele triunfou e depois ele passou a ser considerado como tal. Aqui no Brasil não, aqui o cara não fez porcaria nenhuma e já é considerado salvador da pátria. Existe uma... Antes de ser eleito. E este elemento caudilhesco está entronizado na nossa vivência política. Né? Na Argentina com o Perón, no Brasil com Getúlio Vargas, o Lula e agora o Bolsonaro. Na Venezuela com o Chávez, o Maduro. Os caudilhos são muitos. Muitos. Você quer ver como existe o espírito caudilhista? Na postura do Bolsonaro é a seguinte: o Bolsonaro é visto pelos seus fanáticos como alguém, né, como símbolo de uma revolução pela reforma do Brasil, a reforma para estabelecer um novo patamar de desenvolvimento político e econômico no Brasil. Para não voltar mais o PT. Para não voltar mais o PT. O PT não volta mais. Então vejam, olha só, o Bolsonaro, ao assumir essa condição de um instrumento da mudança, ele ao mesmo tempo justifica tudo que é feito em nome dessa mudança. Não concordo. Né? Eu estou analisando a visão dessa. Mas é aí que eu não concordo com esse povo aí. Né? Então, mas isso é porque o PT. Notem que ele sempre diz assim: mas se não fizer isso, o PT vai voltar. Mas que vai voltar? Eu fiz um cálculo outro dia: 117 milhões de eleitores, 57 votaram no Bolsonaro. Quer dizer, ele teve 40% dos votos né, e 60% não votaram nele. Mas desses 40% que votaram nele, será que hoje votariam nele de novo? Não é sei. A grande pergunta. Não sei, não faço a menor ideia. Porque muitos tiraram votaram para não deixar o Haddad entrar. Mas com todas essas barberagens, e a pior de todas, né, para mim, né, Macalossi, é ele ir lá para todos os dias para aqueles gatos pingados ali e fazer aquele discurso que a bolsa cai, o dólar sobe, e aí tu é empresário, tu vai investir. O Bolsonaro se vende como um conservador. Sim. Ele não é conservador. Conservador sou eu. Eu sou conservador, ele não é. Tá? O conservador, se tem uma coisa que os conservadores repudiam, são aqueles que se acham imbuídos de uma missão. Portanto, aqueles que têm uma postura revolucionária. O revolucionário é aquele que quer mudar o mundo. O conservador, ele quer mudar o mundo a partir da experiência. Uma boa diferença, né? Você tem o quê? Você tem a história inteira de erros e acertos. E você muda a política com base na experiência adquirida ao longo da história. O revolucionário, entretanto, o que ele faz? Ele nega a história, porque a história seria um processo. E faz só do jeitinho dele. Ele se imbui como reformador da história, para criar uma nova história. E aí? Então, vejam, aqui acontece a mesma coisa. Os bolsonaristas são revolucionários, ao seu modo. Todos os processos revolucionários foram danosos. Todos! A não ser o processo revolucionário americano, que é sedimentado numa outra filosofia. Sim. A Revolução Americana, que aconteceu não muito tempo depois da Revolução Francesa, ela é uma revolução liberalizante. A Revolução Francesa terminou no terror, nas guilhotinas, no Robespierre. Né? E a Revolução Francesa é a mãe das revoluções modernas. Né? Há uma inspiração jacobinista na Revolução Bolchevique, há uma revolução jacobinista na Revolução Nazista, há um componente extremamente jacobinista na Revolução do Mussolini. Todos esses revolucionários adotaram esta ideia de que eles poderiam reformar a sociedade, né, e torná-la melhor à luz do que eles consideram adequado. Do jeitinho deles. Do jeitinho deles. Então, como é que funciona a mente de um revolucionário de esquerda? Ele nega o passado e ele se considera o representante presente do idealismo futuro. Então, ele faz tudo baseado nessa utopia, e como ele está buscando alcançar a utopia, portanto, o paraíso na Terra, ele, na sua visão, é justificado pelo tribunal da história. Então, tudo que ele fizer em nome da utopia é bem-vindo, porque, afinal de contas, está se buscando a utopia. Então, ali naquele anseio utopista, utópico, você comete todos os tipos de crimes que estão automaticamente absolvidos. O revolucionário nazista, ele faz isso tendo como visão o passado idealizado. Ele não se baseia na experiência. Ele vê a experiência como a distorção do passado idealizado. Sim. E ele se vê no presente
como o representante do passado idealizado. E ele pretende reformar a sociedade que se perdeu no contexto histórico para reestabelecer no futuro o passado que ele idealiza. E que não foi cumprido. E que não foi cumprido. Então, eles são todos revolucionários. Aqui, o revolucionário brasileiro, o revolucionário bolsonarista, ele faz isso. Ele se baseia, vejam, existe uma questão cultural, política, né, da idealização de um passado do Brasil perdido que nós vamos restabelecer agora, e nós ainda temos inoculado na cabeça das pessoas o período do PT. Então, tudo que nós estamos fazendo é justificado porque vai ter a volta do PT, porque nós estamos criando um novo momento para o país. Então, na cabeça dessa gente, mesmo que eles não se considerem, eles são revolucionários. Eles são revolucionários e, por serem revolucionários, eles não são conservadores. O conservador é alguém que é cético em relação à política. Vão ler Edmund Burke, vão ler Oakeshott, vão ler o Russell Kirk. Os grandes apologetas do conservadorismo, eles prescrevem a mesma coisa. O conservadorismo é uma negação da ideologia política. A ideologia política é o radicalismo. O conservadorismo é como se fosse a antítese da ideologia. O conservadorismo não é uma ideologia. O conservadorismo ele é a antítese da ideologia. A ideologia ela é a válvula, o meio de ação do revolucionário. E no caso aqui em voga, nós vemos exatamente o personalismo, nós vemos a utopia e a missão. E nós vemos, ao contrário do ceticismo em relação à política e ao político, o endeusamento. Isso é perigoso. Gente que vai falar com o Bolsonaro e quando responde diz amém. É perigoso. Amém eu só falo a Deus. Eu só ajoelho diante do Senhor. Não, aí é complicado. Entendeu? E nós estamos vendo isso. Então, lembra o quanto esse pessoal falava, na época do PT, dos comedores de mortadela que faziam lá na carceragem da Polícia Federal, faziam vigília? Sim, em Curitiba. Se acham muito diferentes. Não, tá igual. Não, e os bolsonaristas... Até que agora surgiu o bolsolulismo, né, que é a mistura dos irmãos saneses. E quando nós falamos em bolsonaristas, nós estamos falando não nos que votaram em Bolsonaro. Não, nós estamos falando militantes. Nesses que estão militando. Não, porque tem um monte de gente que votou no Bolsonaro para evitar o PT. Claro. E era o menos pior. Eu não tenho como analisar a razão do voto. Exato, é difícil. É difícil. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: quantas pessoas que não votaram no Bolsonaro? Que essa é a importante pergunta 60%. Que você deve fazer. Essa é a pergunta que todo cara que está no governo tem que fazer. Quantas pessoas que não votaram em mim hoje votariam em mim? É isso aí. É isso que tem que fazer. Porque assim, tu não vai se eleger com um voto de 20% do eleitorado. E eu noto que o Bolsonaro quer governar com 20% da população. Talvez menos. E está fazendo campanha já para... Sim, a campanha mais longa da história. E assim, ó, na minha visão... Eu não conheço ninguém que não tenha votado no Bolsonaro que diz, não, eu me enganei, até que tá indo bem. Não conheço ninguém. Eu desafio vocês a fazerem essa pergunta. Não conheço ninguém. E mais, eu não conheço ninguém que tenha aderido ao governo. Aderido a partir do quê? Depois de um posicionamento... depois de eleito. De um posicionamento mais equidistante em relação aos dois polos. E também eu conheço muita gente que se afastou. Quer dizer, que votou e se afastou. Vários. Eis um aqui. Votou e se afastou. Com certeza. É um. E hoje deve, não sei, eu não vou fazer essa pergunta, eu acho indiscreto, não me interessa. Votei no Bolsonaro e não me arrependo. Ok, mas votaria em 2022 com o PT no segundo turno? Opa, não, com o PT eu não voto no PT. Essa é a pergunta que muita gente vai ter que se fazer, porque a tendência da eleição de 2022 é ser uma réplica da de 2018. Eu acho que vai vir o Zema. Bom, não importa. Mas de qualquer maneira é a seguinte... quantos estão dispostos a votarem novamente no Bolsonaro diante do PT? Quantos não estão? De qualquer maneira, o que me parece claro é que o governo perdeu um apoio muito grande. E parece fiar, e daí vem essa história do mesmo do PT, né? Parece fiar na possibilidade de que o PT seja o polo oposto a ele. Porque o PT alimenta o Bolsonaro e o Bolsonaro alimenta o PT. Com certeza. Um se alimenta do outro. É uma relação político-homoafetiva.
É. E estão chamando o Dória de petista já, né? Todo mundo é petista, todo mundo que não adere é petista. Estavam reclamando até do Daily Telegraph, que é um jornal conservador britânico, porque o jornal lá criticou o Bolsonaro. O jornal é de esquerda. Não, todo mundo é de esquerda, para saber. Com certeza. Vai quase uma hora. As suas palavras finais, agradecendo mais uma vez o seu... Mês que vem estamos aqui? Com certeza. Obrigado a todos pela audiência. Aos que gostaram, o meu agradecimento. Aos que não gostaram, coraçãozinho. Mais amor e menos ódio. E Glacir, obrigado pelo convite. Menos paixão nos políticos eleitos que são pagos por nós. Com certeza. Encerramos aqui na Câmara do Meio, com a máscara agora, para mostrar que nós vamos... Vamos lá. Usem máscara. Usem máscara. E se possível, eu sei que não dá para pedir para todo mundo, mas se possível, se puder fazer home office, faça home office. Evita a rua. Se puder, evite a rua. É isso aí.